governo negacionista, entreguista, e que tem submetido o seu povo a mais de 5 meses, 4 meses, né, de penúria aí com o coronavírus, sem nenhuma perspectiva. Eu não vou me ater a isso, porque foi também pautado nos dias anteriores. Eu quero agradecer ao APU-BH, em nome de todas as outras entidades que pensaram esse simpósio. Agradeço de forma muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras do APUB, que nos deram todo o suporte, nos dão o suporte hoje também, a cada um e cada uma o nosso agradecimento. E ao Sebastião, em especial. Sebastião se desdobrou, ficou conosco insistentemente, e é um querido que, se o simpósio deu certo, foi por toda a disposição e disponibilidade do Sebastião. Agradeço muito a sua disposição, Sebastião. Nós gostaríamos de pedir que, exceto os convidados, mantenham as suas câmeras fechadas, por gentileza. E pedir para que os participantes renomeiem-se com o nome completo no Zoom, da mesma forma que preencheram a lista de presença, porque assim vocês serão corretamente direcionados às respectivas salas posteriores, né, dos grupos de trabalho. E pedir também para vocês todos que assinem a lista de presença que foi enviada, vai ser enviada pelo bate-papo, né, pelo chat, e que, porque a participação nas salas dos grupos de trabalho está condicionada a essa assinatura. E essa assinatura, a lista de presença, sempre fecha às 18 horas. Nós estamos num dia difícil, né, onde há 3 dias tem sido travada uma batalha contra o despejo do pessoal que já estava há mais de 20 anos acampado na fazenda em Campo do Meio, e agora a polícia conseguiu, infelizmente, colocar fogo no que eles produziram, né, e retirar os moradores. Mas a vida é assim, nós temos o sucesso e temos as dificuldades que nos são impostas, infelizmente, por um governo Zema também, que quer, né, a todo custo, ser o governador que mais privatizou e o governador que atende aos interesses daqueles que o colocou lá, né, que são os empresários. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, né? Vocês vieram para ouvir os nossos convidados, os nossos palestrantes, e eu passo imediatamente a palavra ao professor, se me permite, Rudá Ritt. O professor Rudá possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Católica de São Paulo, é mestre e doutor, mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é presidente do Instituto Cultiva, consultor do Sindreceita, do Cinesp, do Sindiúti e Atens. Autor de diversos livros, entre eles Terra de Ninguém, Lulismo, Nas Ruas, a nova política que emergiu em junho de 2013, Os Desafios do Educador e muitos outros. Professor Rudá foi condecorado com a medalha Grande Mérito Educacional de Minas Gerais e é ex-consultor da ONU. Os nossos agradecimentos, professor, e imediatamente passo a palavra para você, que terá 20 minutos, eu aviso, faltando 5. Pode ser assim? Ótimo, ótimo, Valéria. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite
e os organizadores desse simpósio, a PUBH, novamente, eu acho que vai ficar redundante até o final do dia, ao professor Sebastião Pádua, pela paciência, muito sobrecarregado, ele sempre ouvindo aqui minhas preocupações em relação a como seria a organização, porque como a Valéria, bom, vocês sabem, a Valéria eu admiro demais, né? É uma das dirigentes sindicais mais importantes que nós temos em Minas Gerais. Como ela disse, é inovador o modelo, então como a gente fica à distância, se tivesse presencial estava tudo bem. Eu ficava perguntando, então agradecendo muito a paciência do professor Sebastião, a Daniela, a equipe de apoio. Bom, a minha fala é mais focada na precarização e o impacto sobre a organização da classe trabalhadora, mas como nós estamos falando no encontro que um dos eixos é a educação, eu vou me ater mais, a hora que eu pedi para colocar o PowerPoint, ainda não, eu vou me ater mais à questão do teletrabalho, que vem afetando todo o serviço público, e a gente precisa ter alguns dados que nem sempre a gente ouve as pessoas falando, né? Eu vou só fazer um preâmbulo aqui, antes de apresentar o PowerPoint, que eu acho que é importante. Embora talvez seja chover um pouco no molhado para quem está aqui, mas é bom a gente sempre recordar que esse processo de precarização ele não começa agora. Nós tivemos, lá atrás, nos anos 90, uma discussão sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que destrói a possibilidade de ampliação do serviço público nas áreas sociais, porque ele coloca tetos em relação à folha de pagamento. Como vocês sabem, nós somos um dos países que tem o menor índice de relação funcionalismo público e população. Nós temos um índice de funcionários públicos que é muito inferior nessa relação com a população, muito inferior à dos Estados Unidos, à França, à Alemanha, e nós estamos na média da América Latina. Então, assim, quando nós ouvimos empresários falando que nós temos, e ministros, né? Ministros que pouco entendem sobre Estado, né? Falando que nós temos muitos funcionários públicos, né? E que a gente precisa cortar recursos nessa área, que tem que cortar na carne, é exatamente o inverso de quem estuda as políticas públicas do Estado brasileiro, né, e que diz isso há décadas. Né? Nós temos poucos funcionários, nós temos, inclusive, muitos funcionários alocados em grandes centros urbanos, e nós temos poucos funcionários, principalmente no interior do país, nos rincões. O Estado precisa chegar ainda no Brasil. Né? Veja o que está acontecendo com os indígenas agora, da Amazônia e de Roraima, que estão morrendo às pencas, né? Sendo infectados 6 vezes mais do que os brancos, né? Das mesmas regiões. E não temos como ter assistência a eles. Né? Para falar, e agora nós estamos vendo esse caso do Quilombo Campo Grande, né? Em Campo do Meio, como que realmente a vida é difícil para esse pessoal quando o Estado não está com eles e quando chega lá, chega pela violência. Então nós temos, na verdade, uma discussão importante que começa com a Lei da Responsabilidade Fiscal, mas que também, em 2003, nós vamos retomar essa discussão com um debate no interior do governo que iniciava naquele momento entre focalização de políticas públicas ou universalização. Parece estranho falar isso em 2003, mas foi um debate fortíssimo e ganhou a ala ultraliberal que tinha acabado de ingressar no governo Lula pelas mãos do ministro Palocci, né? O Ministério da Economia travou um debate fortíssimo com economistas de esquerda tradicionais, como Maria Conceição Tavares, e ela foi derrotada. E aí começou a se pensar nessa ideia de você focalizar as políticas sociais e a ação do Estado daqueles segmentos específicos, e não mais uma política universal para todos os cidadãos. Nós tivemos, em seguida, nesse período, uma discussão muito forte sobre economia, sobre política econômica de cunho liberal. Há em andamento reformas administrativas, principalmente no governo Dilma, e nós vamos implantar a lógica do gerencialismo, né, liberal, tanto que foi criado, durante a gestão Dilma, um comitê de gestão das estatais, do serviço público, liderado por um grande empresário, né, da família Gerdau.
que vai tentar implantar elementos de gestão empresarial privada, portanto, no serviço público. Mas a ofensiva mesmo, ultraliberal, para precarizar o serviço, o trabalho de uma maneira geral, mas também o serviço público, foi no governo Temer, principalmente com aquela escalada de reformas, como a reforma trabalhista, que quebrou profundamente o sistema de financiamento, de organização sindical, de representação sindical, mas também a lei que amplia o escopo da terceirização, da contratação terceirizada no Brasil, e, finalmente, a emenda constitucional 95, que vai fazer o congelamento de gastos primários, que nós vamos ter que quebrar, sem dúvida nenhuma, se não esse ano, ano que vem. Não há como enfrentar a pandemia com esse limite de gastos. Bom, isso é para mostrar como que a gente já vem numa situação delicada. Eu vou apresentar um PowerPoint muito rápido. Por favor, Valéria, pode ficar tranquila que se eu quebrar vai ser por minutos, mas é que eu fiz um... Então, basicamente, tinha um pedido para colocar na tela cheia. Se vocês puderem, parece que fica um pouco mais fácil. Mas, basicamente, eu queria falar um destaque específico ao teletrabalho, né? Para que vocês tenham uma ideia, eu não vou ficar citando as entidades, mas vocês têm aí a fonte. Nós temos hoje 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão no teletrabalho. Em 2017, foi regulamentado na reforma trabalhista o trabalho remoto. Hoje, nós temos 45% das empresas brasileiras já praticam o home office, e nós temos uma situação já bem grave em relação a essa situação em que o trabalhador, ele fica, eu vou falar daqui a pouquinho, ele fica apartado da sua categoria. Nós quebramos a identidade, portanto, de categoria de classe, e ele obviamente que isso tem uma influência fortíssima sobre o poder da organização sindical e da organização da categoria e da classe, né? Então, além dos controles que vêm criando uma situação de depressão e situações muito próximas do que se denomina de síndrome de burnout, nós já temos vários registros nesses últimos 3 meses, não só no Brasil, mas no mundo, de como que há um desgaste, que nós podemos falar depois no debate, em relação a isso. Estão dizendo que não estão me ouvindo aqui. Bom, vamos para a próxima tela, por favor. Eu te ouço bem, Rudá. Não, vocês viram aqui, foi colocado aqui no chat. Estão dizendo, outros estão dizendo que está ouvindo. Então, é um problema. Bom, o governo federal, ele já está se organizando para lançar um programa de teletrabalho nos servidores do Executivo Federal. Já foi desenhada a instrução normativa sobre isso. O coordenador dessa ofensiva para organizar o teletrabalho é o secretário de Desburocratização, o Gleison Rubim. Segundo os dados dele, nós temos hoje 2/3 dos trabalhadores, dos servidores públicos federais já estão trabalhando em casa. De acordo com o Ministério da Economia, como vocês estão vendo, são mais de 350 mil servidores trabalhando em casa, que representa 63% do total de força de trabalho do Executivo Federal. Bom, há todo um investimento em relação a isso, e eu vou passar, por favor, para a próxima tela. Tentando explicitar como que se propõe, qual é a projeção que os estudos e pesquisas que estão sendo realizados vêm sugerindo em relação à pós-pandemia. O que se sustenta é que, no pós-pandemia, nós não teremos a volta à condição de trabalho que nós tínhamos antes da pandemia, em especial no serviço público. Mas não só. Vejam que aqui há uma pesquisa coordenada pelo André Miceli, da Fundação Getúlio Vargas, que indica que as empresas sustentam que nós teremos 30% de aumento do teletrabalho daqui por diante. Nós temos secretários
inclusive de governo, como o secretário estadual de Educação de São Paulo, que no caso da educação ele diz que não tem mais volta e que é necessário atrair os recursos e os fundos públicos que hoje vão para as escolas, que ele acha que tem que fechar, ele acha que tem que ir para voucher, para que as famílias tenham, com esse ticket, com dinheiro público, que elas possam contratar ou cursos EAD, pacotes EAD, ou colocar seus filhos em escolas particulares que sejam bem ranqueadas, né? Pelo IDEB, por exemplo, ou que coloquem muitos alunos pontuando no Enem, né? Esse é o secretário estadual de Educação de São Paulo, que segue a mesma linha da secretária estadual de Educação aqui de Minas Gerais, né? Ela só não falou nitidamente o que ela quer, mas nós sabemos pelas apostilas de ensino remoto que ela implantou, que a ideia era criar um constrangimento também às famílias. Vou dar só um exemplo para vocês. A minha equipe do Instituto Cultivo estudou todas as apostilas, né, de ensino remoto que a Secretaria Estadual de Educação elaborou, e nós descobrimos que várias orientações, para quem viu as apostilas sabe o que eu estou dizendo, várias orientações dadas aos pais para cada uma da atividade era, na verdade, uma cópia do plano de aula de um site famoso, particular, que tinha sido formulado para professores, ou seja, eles, além do plágio, eles transferiram o que era orientação para um profissional da área, para os pais, no caso da apostila. Perceba o constrangimento deliberado em relação aos pais, lembrando que grande parte não tem a formação nem profissional, nem a formação de instrução formal para alguma das atividades ali desenvolvidas, né? Há um investimento agora muito grande do empresariado em relação a se investir com sistemas de controle de jornada. Já se está adotando em larga escala um aplicativo de geolocalização e marcação de atividades, né? Para que as empresas saibam o que o trabalhador está fazendo. E nós estamos, infelizmente, eu que sou educador, fazendo o mesmo em algumas universidades públicas, inclusive de Minas Gerais, quando a gente retornou agora a aula à distância e, de repente, essas instituições sobrecarregam os alunos para ficarem mais de 5 horas, não só na sua casa, mas de frente a um computador, às vezes no seu quarto, né? E fazendo uma série de atividades, tentando recuperar, digamos, o tempo perdido, como se isso fosse o mais importante. Eu queria lembrar que nós temos uma pesquisa recém-publicada no Brasil, com 33 mil jovens de 15 a 29 anos, promovida pelo Conselho Nacional da Juventude no Brasil. É a maior pesquisa que já foi feita com jovens no nosso país, e foi feita principalmente para saber qual é o impacto da pandemia sobre a vida dos nossos jovens. E o que é impressionante é que 30% dos nossos jovens nessa faixa etária dizem que eles não pensam em voltar às aulas porque eles estão com medo e desorganizados na vida do ponto de vista emocional. Inclusive, mais de 30% afirma que eles não querem ter aula com uma série de conteúdos formais, mas eles querem que a escola ajude a eles controlarem emocionalmente, porque eles viram as suas famílias desmoronar, e principalmente um temor imenso dos seus pais. Eu estou falando de jovens, gente, não estou falando de criança. Eles estão com medo dos seus pais morrerem ou serem infectados. Então, a educação, que é um processo de socialização, aqui, principalmente, quando se pensa no gerencialismo, na gestão do trabalho, ela esquece o ser humano e quer só saber o objetivo e aquela pauta definida pelo gestor, né? A última tabela, por favor, slide. Quanto tempo eu tenho, Valéria? Você falou quase 15. Quase... Falou 12 minutos. Então eu cheguei no tempo certo. Olha, isso vai falar no tempo certo. Então depois eu vou querer aqui a gravação, porque vai ser histórica. É a primeira vez que eu falo dentro do prazo. Mas vamos lá. Então, qual que é o impacto sobre o mundo do trabalho e sobre o sindicalismo?
O primeiro eu já falei, é uma quebra de identidade da categoria importantíssima, que nós vamos, se essa projeção de aumento do teletrabalho, de distanciamento, nesse próximo período, depois da pandemia, quando a gente fala depois da pandemia, depois de outubro, né, nós devemos ter um início de queda no final de setembro, início de outubro, e é aí que nós vamos ter clareza se não vai ter nenhuma onda, ou seja, esse ano, praticamente, nós vamos passar nessa situação vergonhosa de abertura do comércio e fechamento logo em seguida, né? Depois eu posso explicar no debate por que é que a gente abre e fecha, por ser um país de dimensões continentais e a gente ter ciclos não sincrônicos de contaminação e morte. Então, depois eu posso explicar por que isso, mas o fato é que talvez em outubro a gente tenha, né, o início da queda, né? Mas se aumentar a partir daí 30% do teletrabalho, principalmente no serviço público, nós vamos ter a quebra de uma vez das categorias, né? Não só de professores, médicos, mas todas as outras categorias profissionais do serviço público e também do serviço privado, né? E nós vamos ter essa quebra de identidade total do trabalhador que vê o outro do seu lado tendo o mesmo tipo de exigência profissional, de dificuldades, e ele conversando, ele vai construindo uma imagem coletiva, né, dos seus colegas de trabalho. Isso vai se quebrar. A segunda questão que eu gostaria de destacar é que no final do século... Agora faltam 5 minutos, Rudá. Tá, ok, obrigado. No final do século XX, mas isso vem um debate desde o final da Segunda Guerra Mundial, na verdade, no caso da Europa, desde os anos 30, um grande debate é que o movimento sindical ele só consegue ter força se ele estiver instalado na organização fabril, no local de trabalho. O teletrabalho arrebenta com essa possibilidade de você criar comissões de empresa, de você criar organizações por departamento, para você organizar CIPAs, né? Ou seja, a possibilidade... vocês estão entendendo que na medida que você quebra a identidade de categoria e de classe, obviamente, e inviabiliza a organização no local de trabalho, nós estamos, então, abrindo uma janela violenta para se completar a precarização e destruir de vez qualquer tipo de organização coletiva do trabalhador, né? Vai para o ultraliberalismo, né? E, finalmente, esse tipo de situação aumenta a possibilidade da contratação por tempo parcial, né? Ou seja, seria talvez o último movimento que a gente teria para então nós quebrarmos toda a estrutura de direito trabalhista que nós temos, inclusive uma ofensiva sobre a estabilidade do serviço público, né? Lembremos, para terminar, que a estabilidade do serviço público é uma construção teórica dos alemães no final do século XIX, em que eles sugeriam que os servidores públicos são cidadãos especiais, é assim que eles determinam teoricamente, conceitualmente, porque eles, ao estarem a serviço do Estado, eles são a memória da política pública e eles são, digamos, o garantidor de uma certa continuidade de política de Estado e não só uma política de governo. E, por isso, eles não poderiam ser cercados e obrigados a fazer o que cada governo de plantão exigiria que eles fizessem. É daí que vem a ideia da estabilidade, é para dar autonomia para os trabalhadores, servidores públicos, eles responderem apenas para um patrão, que são os cidadãos que pagam impostos e que definem, através do voto, qual é o programa que o governante eleito tem que cumprir, e não para a força política que naquele momento está dirigindo o Estado, né? Ou seja, servidor público com estabilidade e com carreira significa que ele é Estado. Ele não está fora do Estado e ele não é governo. Ele é parte do sistema de administração pública, ele é do Estado. Bom, era isso que eu queria apresentar como provocação e agradeço. Muito obrigada, Rudá. Parabéns, você cumpriu o tempo certinho. Pode pedir a gravação e colocar no quadro.
Quero me desculpar com o professor Rodrigo por ter esquecido o nome dele lá no início, viu, professor? Luísa, com você. Boa tarde, gente. Eu sou Luísa Datas, estudante de letras na UFMG, da graduação. Do Movimento Afronte, estou atualmente como coordenadora geral do DCE. Agradeço a todos os nossos convidados, né, do simpósio e agradeço ao professor Rudá pelas incríveis considerações e convido agora o professor Heleno Araújo para conversar um pouco com a gente. O professor Heleno, ele é professor da Educação Básica da Rede Pública do Estado de Pernambuco e da Rede Municipal Paulista. Ele foi diretor e posteriormente presidente do Sintep entre 2005 e 2013 e é atualmente o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE, e é membro titular do Conselho Nacional de Acompanhamento do Fundeb, da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e da Comissão Organizadora Nacional da Conferência de Educação, que é o CONAI. Professor Heleno, passo a palavra para você. Obrigado, Luísa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar a Luísa e a Valéria, que estão fazendo a mediação desse encontro, e ao cumprimentá-las, cumprimentar todas as entidades que tomaram essa iniciativa de fazer esse simpósio, né, envolvente, participativo, que está sendo comentado aí em todo o Brasil, o trabalho que vocês estão realizando de forma coletiva. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Comentar meus colegas que estão iniciando aqui o debate, puxando essa conversa, essas reflexões entre nós, pelo Rudá, que acabou de falar e trouxe aí reflexões importantes para a nossa luta e para preparar as nossas ações. Minha companheira Joaninha, ao Rodrigo também, da saudação, que vamos aqui continuar esse debate. Nós vamos trabalhar dentro desse contexto, né, colocado aí da pandemia, quais as estratégias, né, sindicais, né, que falo do movimento sindical, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, com a Luísa fez a apresentação, e optamos em tratar do financiamento da educação, principalmente a básica, dentro desse processo da pandemia ou até antes, né, da pandemia, como muito bem já foi apresentado aqui, as dificuldades que tínhamos antes, com o golpe de 2016, com a emenda 95, com a reforma, a dita reforma do ensino médio em 2007, e outros ataques que continuam ou continuaram aí com a eleição de Bolsonaro em 2018. 1 ano e 8 meses, né, de um governo Bolsonaro com o Ministério da Educação inoperante. Nós tivemos cortes no orçamento de 2019, que mesmo com os cortes e a recuperação que fizemos naquele período, até agora, agosto de 2020, o governo não conseguiu colocar em prática o orçamento de 2019, então totalmente inoperante. Para nós, da educação básica, o programa Dinheiro Direto na Escola, de 2019, ainda não chegou em todas as escolas do nosso país. Então, isso é um exemplo forte dessa inoperância de um ministério que faz rotatividade de pessoas para ocupar o prédio lá em Brasília, mas que não faz a sua tarefa, não cumpre o seu papel de contribuir com as diretrizes, né, com apoio técnico e financeiro aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. O Ministério da Educação ausente, completamente ausente, no debate sobre o novo Fundeb, que o atual acaba este ano, que é de 2007 e tem 14 anos de existência. Então, durante todo esse período de 3 anos e meio de debate, estas pessoas que estão no governo hoje, né, e depois assumiram o governo, não entraram no debate, não entraram na discussão da principal política de financiamento da educação básica pública. Todas as vezes que as pessoas que passaram no Ministério foram à audiência pública no Congresso Nacional, e quando perguntados sobre o novo Fundeb, o Ministério da Educação dizia que não tinha opinião,
não tinha que falar porque era uma política do governo, o governo ia se pronunciar sobre a questão do Fundeb. E o pronunciamento nós verificamos na postura, né, que além da ausência de debate, quando se deu o momento de colocar em discussão e em votação na Câmara, um governo que atuou diretamente para não votar o Fundeb, né, deixar que as escolas públicas, principalmente municipais em nosso país, pudessem ser fechadas por falta de recursos, de repasse por parte da União e dos estados para os municípios. Um governo que anuncia que para o orçamento de 2021 quer fazer um novo corte nos recursos do Ministério da Educação. 4,2 bilhões a serem retirados, né, de políticas importantes, ou de recursos importantes para investir na educação superior, mas também são recursos para investimento na educação básica em nosso país e de atender a dar assistência aos nossos estudantes. São recursos que interferem na alimentação escolar, no transporte escolar, no material didático dos nossos estudantes. Então, são exemplos concretos dessa inoperância, né, e dessa disposição desse governo, de fato, de acabar com os serviços públicos, de acabar com a educação pública e entregar tudo ao setor privado. Observamos isso fica bem claro dentro desta pandemia do Covid-19, que além de despertar e trazer reflexões sobre o atendimento à saúde do nosso povo, né, basta verificar que o primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro chegou com a posição de destruir o SUS. E com a Covid ele começou a usar a jaqueta do SUS em defesa do SUS, um dos motivos, né, da sua queda, da sua saída, e hoje estamos aí sem ministro da Saúde, porque esse governo negacionista, né, tenta passar a ideia de que não existe Covid, que não existe vírus, que o número de mortes, infelizmente, existente no nosso país é invenção da mídia, é invenção da imprensa. Então, essa loucura que permeia esse processo, mas além de questionar a questão da saúde, traz também reflexões e questionamentos sobre as políticas públicas para a educação. Está escancarado nesse debate que estamos enfrentando de datas para retornar às atividades presenciais e que as escolas públicas, principalmente, e muitas privadas também, não têm condições, né, na sua infraestrutura para garantir, né, esse retorno das atividades presenciais. Os dados são oficiais, do INEP, órgão do Ministério da Educação. Temos escolas que não têm banheiro, temos escolas que não têm energia, que não têm água. Muitas escolas têm um banheiro, não tem a pia. Quando tem a pia, não tem a torneira. Então, é uma situação muito complicada e que exige mais financiamento para a educação, para equipar e preparar essa escola na perspectiva de garantir segurança sanitária e o retorno das atividades presenciais. Todas essas medidas, se a gente observar a lei do Plano Nacional de Educação, nas suas 20 metas, em todas elas cita estratégias que cuidam da infraestrutura das escolas. Plano Nacional de Educação, que vigora de 2014 a 2024, e que em 2020 já projetava um cenário diferente para a educação brasileira. E nada foi realizado porque o golpe de 2016 e a emenda constitucional número 95, que promove um teto nos gastos públicos até 2036. E aí quero afirmar o que Rudá falou, ou a gente acaba com esse teto, acaba com essa emenda, ou vai ser a privatização geral, né, de todo o patrimônio, de todos os serviços públicos em nosso país. Então, um desafio posto aí nessa estratégia sindical e social, né, que precisamos ter para derrubar e dar fim a essa emenda 95. Essa nossa grande mobilização sindical, essa pressão social que nós fizemos durante esse processo do ano passado, nos cortes dos recursos para a educação e durante esse período da pandemia, trouxe alguns resultados positivos. Acho que a nossa pressão, a nossa mobilização, nossos dias, né, de greve nacional envolvendo trabalhadores, estudantes, pais, mães, toda a sociedade, em dias de grandes mobilizações que nós fizemos no país, 2017 para cá e o ano passado também, fez com que fosse possível restabelecer uma parte dos cortes feitos no orçamento de 2019. Não recuperamos tudo, mas forçamos o governo a devolver parte desses recursos, que fez os cortes sobre ameaça também. Vocês lembram muito bem a fala do ministro, da pessoa que ocupava o Ministério da Educação, podemos chamar de ministro, dizendo que era um corte de 30%, mas se fosse aprovada a reforma da Previdência, o dinheiro seria devolvido. Não era um corte, era um
contingenciamento, que, se aprovada a reforma da Previdência, o dinheiro seria devolvido. Então, essas ameaças, né, de forma terrível, absurda, que observamos nesse processo. Mas o retorno veio desses recursos, ou parte dele, graças à nossa pressão e à nossa luta social. Adiar, até o momento, essa ideia do neoliberal Paulo Guedes, né, da sua irmã, que ganha muito dinheiro público no setor privado, de aplicar o voucher, né, dentro da escola pública e da educação infantil, já lembrado aqui pelo Rudá. O Partido Novo, né, que infelizmente não tem nada de novo e que toma conta aí, governa Minas Gerais, mas é um partido claramente colocado para privatizar tudo, destruir tudo, né, é o grande defensor desse voucher e tentou colocar isso dentro do Fundeb. Conseguimos adiar momentaneamente, mas é um assunto que não saiu da pauta desses privatistas, né, neoliberais, conservadores, que querem privatizar os serviços públicos. O Futuro-se, também conseguimos retardar, trabalhar, que agora está como projeto de lei no Congresso Nacional, mas a nossa mobilização conseguiu segurar a sua aplicação desde o princípio. Então, são conquistas importantes desse período de mobilização sindical, dentro das ações que desenvolvemos, das estratégias que desenvolvemos. A conquista parcial do Fundeb na Câmara foi uma derrota para o governo Bolsonaro. Eu falo parcial porque não conquistamos o que está no corpo da Constituição Federal, que é um piso salarial para o conjunto dos profissionais da educação. Lá se manteve apenas para o peso do magistério. E Rodrigo Maia, né, junto com o seu grupo de deputados também privatistas, que enfiaram no Fundeb 2,5% dos recursos para ser destinado pelo desempenho dos municípios, ou seja, a meritocracia. Então, uma postura que vai totalmente na contramão daquilo que é o objetivo do Fundeb. Mesmo assim, tivemos 6 pontos importantes, né, como de 70% do mínimo de recursos para salário, sistema híbrido de distribuição e para o corpo permanente da Constituição. Então, são conquistas importantes que nós tivemos e também isso provocou uma derrota ao governo Bolsonaro, que não queria o Fundeb aprovado este ano. Então, só trago esses exemplos das atividades, das ações sindicais e sociais que nós desenvolvemos com conquistas provisórias, mas que continuam sob ameaça. Por isso, quero continuar tratando aqui dos nossos desafios. Esses desafios são fortes e grandes para enfrentarmos coletivamente nesse momento. Primeiro, enfrentar esse programa Mais Brasil, ancorado em 3 propostas de emenda à Constituição Federal, que eles enviaram em novembro do ano passado, logo após a reforma da Previdência. A PEC 186, 187, 188, que desmonta completamente o Estado brasileiro. Você tem uma PEC de estrutura que fecha municípios. É absurdo. O município não tem renda própria, fecha o município, volta a ser distrito. É uma aberração. Acaba com os 25% vinculados para a educação dos estados e municípios do Distrito Federal. Acaba com os 15% vinculados da saúde nos estados, municípios do Distrito Federal. Aí, o que bota no lugar? Isso acaba com o recurso de 25%, que eles mentem para a população, dizem que não está acabando, que estão propondo um orçamento flexível, que prefeito, governador, olha, se tem dinheiro sobrando na saúde, pega lá e usa na educação. Se tem dinheiro sobrando na educação, pega e usa na saúde. Gente, quem tem bom senso nesse país, quem pensa um pouquinho de nada, né, sabe que precisamos de mais recursos para a saúde, está aí mostrando claramente isso, e mais recursos para a educação para atender quem está matriculado e quem está fora, que são mais de 80 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica e que têm o direito de continuar os seus estudos. Então, precisamos de mais recursos. Então, não adianta ficar tirando de quem não tem para fazer a política. Então, o que eles estão fazendo é acabar mesmo, é acabar com 25%. E isso faz com que, claro, estados e municípios reduzam o financiamento da educação. Então, se vai reduzir, essas propostas também querem autorizar, reduzir em até 25% o salário de servidores públicos. Então, essas aberrações completas que traz um desafio muito forte para a gente e que essas propostas já estão tramitando no Senado Federal. Também, pela primeira vez, um presidente da República, um governo federal, entra com propostas pelo Senado, não pela Câmara, porque ele acredita que no Senado é mais fácil dele negociar e ganhar as votações no Senado. Então, isso é importante para a gente cuidar. Temos o desafio colocado aí, que essa semana pegou fogo, né, com os privatistas, todos aqui caçando ali, de novo, os servidores públicos. Né? Gasta mais servidor público do que com a saúde, aquelas aberrações, aquelas comparações que não se compara, comparações absurdas, as que a grande mídia vende para colocar a população contra os servidores públicos. Então, temos o desafio da reforma administrativa, reforma tributária e a reforma sindical. 3 reformas que estão no pacote.
né, do governo Bolsonaro, que está discutindo internamente por dentro do governo, e que é de destruição completa dos serviços públicos, destruição completa nesse processo. Quando vimos a matéria de ontem, lá daquele caso lá do espaço do cinema, onde todos os servidores foram demitidos, né, sumariamente, esse é o sonho desses neoliberais, fazer o que o Pinochet fez no Chile com todos os professores. Pinochet deu um golpe lá militar, dia seguinte demitiu todos os professores, botou o dinheiro na mão das famílias e disse: quer que a escola fique aberta? Tá aí o dinheiro, junto com o professor, e monte aí o seu voucher, as suas condições. Então, Fernando Henrique Cardoso tentou fazer isso aqui com a unidade executora. Não conseguiu, porque ele queria fazer em partes, foi impedido com a eleição de Lula em 2002. Mas esse governo quer fazer de uma reta só. A reforma administrativa, tributária e sindical que ele quer fazer é para fazer essa destruição completa. Então, faz a reforma sindical para que não tenha força para resistir e evitar que isso aconteça. Então, é importante todo mundo estar alerta. Essa juventude que está aí, né, para pensar na perspectiva de um emprego público, né, nessa mentira que eles colocam que tem que ter eficiência, né, está na boca de Rodrigo Maia o tempo todo. O que é eficiência para esse povo? Né? Para nós, a eficiência é garantir vida digna para o nosso povo. E a vida digna se faz atendendo em políticas públicas. E quem atende são as pessoas. Então, tem um equívoco aí, uma leitura muito forte por parte das lideranças partidárias no Congresso Nacional e da grande mídia, né, para nos atacar, trazendo à tona a necessidade. Né? E aí você vê a própria Globo que ataca Bolsonaro, é a mesma Globo que diz: olha, Rodrigo Maia está dizendo que se você mandar a reforma administrativa lá, o campo vai estar tranquilo, vai ser possível aprovar, pode mandar, a tributária aqui a gente dá um jeito, e a sindical, quando chegar, vai ter resistência nesse processo. Então, são desafios profundos que nós temos, que é para o futuro bem próximo. E no presente, temos desafios também pesados para todos nós, Valéria, né, nossas confederações, nossos sindicatos. O Fora Bolsonaro e Mourão, agora, já, imediatamente, e chamar novas eleições em nosso país. Pelo fim da emenda constitucional 95, né, esse teto de gasto até 2036, a campanha 2030 tem aí uma coalizão com material, quem precisa se engajar, pegar esse material, disseminar o máximo possível para ganhar a opinião pública e dar fim a essa emenda 95. E fortalecer as lutas da Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Taxar fortunas, lucros, dividendos para salvar vidas, garantir direitos, né, e proporcionar vida digna a todo o povo brasileiro. Esses são os nossos desafios imediatos nesse processo. E contem conosco da CNTE para enfrentar esses desafios e avançar em conquistas, né, dos direitos humanos e sociais e trabalhistas que o nosso povo merece, tem um direito e temos que lutar por isso. Obrigado, Valéria. Obrigado, Luísa. Bom trabalho para todos nós. Obrigada, professora Heleno. Falou 17 minutos e dentro do tempo, as considerações incríveis. Muito obrigada. Agora, Valéria, próximo convidado. Luísa, acho que a nossa mesa vai bater recorde, viu? E nós vamos cumprir o tempo, por incrível que pareça. Rudá, nós vamos colocar no quadro, Rudá. Bom, pessoal, muito bom debate, muito boas contribuições, tanto do Rudá quanto do Heleno. E agora, quem vem para contribuir conosco é a professora Joaninha de Oliveira, que é formada na Universidade Federal de Santa Catarina, é professora do ensino médio, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina e atualmente é membro da coordenação executiva do CSP com Lutas. Seja bem-vinda, professora, e desde já agradeço a disponibilidade e a disposição. Então, boa tarde, Valéria, boa tarde, Luísa, Heleno, Rudá. Professor é Renato ou Roberto? Que está aqui só o R. Rodrigo. Rodrigo, professor Rodrigo. É um prazer, né? Obrigado pelo convite. Acho importante essas iniciativas, porque é um momento de massificação em que nós estamos presenciando. Eu acho, minha opinião, a categoria nunca trabalhou tanto, ela está esgotada já desse trabalho remoto, que nada tem a ver com ensino à distância, pelo menos na concepção que se discute pedagogicamente o ensino à distância, e acho que isso veio para ficar, porque os governos, ao se utilizarem das plataformas privadas, dão um passo à frente na lógica internacional que está posta para a educação pública no mundo,
que é a privatização, é tudo para o mercado, quem quiser estudar tem que comprar. Isso não tem nada a ver com os trabalhadores das escolas particulares, porque são trabalhadores e, enquanto tal, são explorados, por isso é importante a presença do sindicato das escolas particulares nesse debate, porque em que pese a nossa defesa principista da escola pública, verbas públicas exclusivamente para escolas públicas, nós defendemos os trabalhadores de conjunto que são explorados. Então, meu nome, a companheira já falou, eu sou de Santa Catarina, mas estou morando em São Paulo, porque sou da Secretaria Executiva Nacional, eu sou formada em Química Industrial, depois eu fiz licenciatura em Química e pós-graduação em Química Avançada. Então, agora eu estou aposentada em 2010 e sou da direção da Central. Então, é um prazer, né, enquanto membro da nossa central, que é Central Sindical e Popular, né, porque ela tem um caráter que vai além do sindical, da tradição, que é um movimento organizado. Nós nos colocamos enquanto estratégia destruir o capitalismo, está a serviço, uma ferramenta a serviço da construção de uma sociedade livre, de uma sociedade onde a socialização da riqueza seja permitida, onde não haja fome, onde haja educação de fato libertária. Então, a partir disso, eu começo as minhas opiniões aqui. Há polêmica em relação a se teve golpe ou não teve golpe, mas não é o centro do debate. Nós estamos num momento muito precioso para os que são lideranças, seja da academia, seja das entidades sindicais, que é fazer um debate de como fica daqui para frente a questão da educação. Isso acho que está posto. Como é que nós vamos enfrentar o teletrabalho? De que forma? Quais plataformas? Dizia ontem a Vanessa Portugal que tem plataformas públicas e que o governo não se utiliza delas. Dou uma informação preciosa para vocês de Minas aí sobre o Zema. Ele poderia e tem esse dinheiro, 12% da receita corrente líquida para aplicar na saúde, e ele aplicou só 8%. Inclusive, está como denúncia na imprensa. O número de terceirizados que existem na rede municipal é enorme. Nós, da CSP, defendemos, meu tema é as pautas econômicas e políticas, e os diversos movimentos, a estabilidade no emprego para esse setor. Hoje, a principal pauta é a garantia de emprego. O Brasil está com 50% da sua população economicamente ativa sem renda, 50%. Então, nós estamos numa situação onde, para quem, né, para mim, enquanto militante, e para nós, enquanto lutadores que somos, onde a disjuntiva socialismo ou barbárie está novamente colocada. Você sempre esteve. Só que desta vez, com a pandemia, agrava-se a situação. Nós estamos diante de uma crise econômica brutal, uma recessão mundial, uma recessão, já está em recessão, pode ir à depressão, que vai se comparar a 1929, que é a quebradeira total. Hoje, os pequenos, médios comerciantes estão tudo quebrado. Agora, a TAM também, a crise que chega no setor aéreo, e a educação está no meio disso. Então, eu acho, minha opinião, que a principal pauta política, o Heleno já falou, nesse momento é a campanha pelo Fora Bolsonaro, que tem unidade com todas as centrais e quase 300 organizações já estão assinando o pedido de impeachment. Por quê? Porque é um governo ultraliberal, protofascista, um governo homofóbico, xenófobo, um governo que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora, ao contrário, que nesse momento deu uma parada nos seus comentários diários de ironizar a vida das pessoas, por conta do setor da burguesia ter ido mandar ele calar a boca um pouco, porque está demais a história de estar defendendo o que ele defende, que é a ditadura militar, fechamento de Supremo, de Congresso, demissão do Queiroz, com a prisão do Queiroz vem a público a ligação dele com as milícias.
Então, essa situação coloca para a gente, enquanto um conjunto, unitariamente, fazer, de fato, a campanha. Quero botar para fora esse governo, eleger ter uma alternativa que seja dos trabalhadores. Para mim, Rodar, vi que você também é um pesquisador, a educação sempre esteve ligada à economia, é entrelaçada a ela. Eu sou desde 80 professora da rede pública. Eu me lembro que na década de 70, não é só leitura, com a instalação das multinacionais no país, o Brasil assinou o acordo Mercosur, que era a formação e a profissionalização de mão de obra barata no Brasil para as multinacionais. Então, na época, a gente dizia fora as multinacionais, era uma pauta de reivindicação que ia para as ruas. E hoje, o governo Bolsonaro novamente está... O governo já foi também, quando todos os governos privatizaram. Todos os governos têm o seu grau de responsabilidade no sentido do nosso patrimônio. Veja aí a Amazônia. Vejamos o que está acontecendo. Hoje há uma crise sanitária que já matou mais de 800 mil pessoas no mundo. E que os próximos 2 meses, você indica aí que talvez em outubro, início de outubro, tenha uma retomada aí. Os próximos 2 meses, estimado pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil aqui, podemos chegar a 200 mil mortos. Então, como a Organização Mundial de Saúde falou, enquanto houver um país que tenha o vírus e não tiver vacina, enquanto não tiver vacina, o perigo está rondando o mundo, é o planeta. E quem está morrendo são os pobres, os negros, enfim, né, quem não tem condições de saúde. Você tem um ministro da Saúde que não se apresenta, e quando se apresenta para dizer que tem acordo com o isolamento social, quando vê que tem 100 mil mortes. E, nesse sentido, a privatização é o modelo que eles estão aplicando no Brasil, com os distintos governos. O PNE é privatista, lá ele também coloca a possibilidade das verbas públicas para as escolas, para a iniciativa privada. O mercado, hoje, dos tubarões do ensino é enorme. Não é por acaso que na reforma do ensino médio, na BNCC, em todas as questões que foram colocadas, já entra com tudo, esses mercados, esses aglomerados, né, de ricos, né, que estão dominando aí a questão da oferta para a educação. A nossa categoria, daí falo da educação pública e também da iniciativa privada, para além de não receber um salário digno, hoje tem que dar aula, você já deve ter discutido, mas repito, porque é muito importante isso, para o acesso, os dados que eu tenho, nacionais e são nacionais, do acesso às plataformas não chega a 50% no Brasil. A melhor hipótese do acesso, seja a internet, seja pela TV, seja pelas plataformas, seja pelo WhatsApp do professor, não chega a 50%, tem estado em que é 10%. E agora está colocado nas nossas mãos o que vai ser. Nós vamos fazer o quê? Nas nossas, não. Porque as aulas remotas, onde foram dadas, o que vai acontecer com o ano 2020? É uma reivindicação imediata que eu acho que nós temos que ter, não retorno às aulas presenciais. Porque, segundo a Fiocruz, 9,3 milhões de pessoas serão contaminadas caso as aulas presenciais retornem. E hoje a gente tem as condições que já não teria na normalidade. Ontem foi publicado pela ONU que 43% das escolas no mundo não tem lugar para os alunos lavarem as mãos. 1/3 disso está na África, mas uma boa parte disso está no Brasil. Também. A Organização Mundial de Saúde revela que 43% das escolas no mundo não têm instalações básicas de bebedouros, e outras não têm água. Eu ouvi uma frase aí, se a escola não conseguiu presencialmente conter piolhos, como é que ela vai conter o vírus? Como é que nós vamos dizer que existem condições de retornar presencialmente? Né? Então, nesse sentido, seguindo a lógica da ligação com a economia, com o neoliberalismo,
o neoliberalismo vem para dentro das escolas. Vem para dentro das escolas e aí é que entra toda a perseguição se acentuada sobre servidores públicos. Lembrem que a FHC chamou os servidores públicos de vagabundos. E aí o movimento, inclusive, foi para a rua e disse: FHC, vagabundo é você. E a gente fez passeata, 100 mil pessoas foram a Brasília. Depois vem Collor, e Collor faz o quê? O Collor disse que nós seríamos fantasmas, que eram funcionários fantasma. Então, há toda uma campanha ideológica que tem como objetivo retirar mais direitos do conjunto da classe, como foi com a reforma trabalhista, como será com a reforma administrativa, se for aprovada, porque acaba com a estabilidade. A estabilidade no serviço público é uma condição para ter um serviço continuado. Não é privilégio, é para que o serviço que o Estado é constitucionalmente responsável, educação, saúde, segurança pública, tenha continuidade, inclusive a educação. Mas, mesmo assim, a educação hoje, 2,2 na escola básica, na educação básica, 40% são contratados, são precarizados. Não sei como exatamente em Minas toda a composição, mas no Brasil é muito sério isso. Eu sou de Santa Catarina, no ano passado nós tivemos em Florianópolis 70% dos trabalhadores em educação, dos professores em sala, eram contratados em caráter temporário. Então, há uma flexibilização, uma precarização da educação de conjunto que, somado às questões políticas e à luta contra os projetos que se ligam à economia, que diante dessa tremenda crise que nós estamos vivendo no Brasil, onde o desemprego é de massa, que diante disso nos coloca desafios importantes. E eu acho que o principal deles é a nossa unificação, a nossa unidade. A gente viu aí os trabalhadores de aplicativos, nós vimos aí o que aconteceu em Minas Gerais agora com o despejo da ocupação do MST, que é um crime isso. Eu vi o vídeo do bispo, que já fez um vídeo. Acho que é tem uma importância grande a gente tentar reverter esse quadro. Não sei como é que está o meu tempo, você controla aí. Falta 1 minuto para faltar 5 minutos. Então, diante desse quadro, com o neoliberalismo, vem a lógica do individualismo, a competitividade. Então, o que foi colocado como plano de fundo? A meritocracia. E a meritocracia, de nenhuma forma, ela quis valorizar o mérito, não. Ela estabeleceu dentro das escolas, estabeleceu uma corrida individualista, individual, para ver aquele que ia ter o bônus ou não. Porque eram 20%, nos estados foi assim, é assim. 20% daqueles que seriam assíduos, não faz greve. Aprovaria o máximo de aluno? Tudo bem, aprovar. Como que comprova que aprovou? Nos instrumentos criados pelo Banco Mundial, que nós vimos, nas provas que são provas que têm um objetivo, que não é um caráter, não tem como objetivo pedagógico medir o conhecimento. Eu acho, na minha opinião, ligado à economia, à educação, ela tem que ser vista numa ótica, né, para mim, né, para nós, né? A concepção de educação, se ela é filosófica, dialética, qual é a concepção de educação que se tem e de que forma pode executá-la? Eu acho que nós devemos utilizar o método dialético, o método do marxismo. E isso significa o quê? Significa ver o aluno e os demais trabalhadores como sujeito social. E, enquanto tal, a gente analisa o aluno a partir do meio que ele vive, e não o meio para chegar a ele. Então, isso remete o quê para a gente? Remete que nós temos que ligar à sociedade que nós defendemos. Então, discutir que hoje as aulas remotas, o teletrabalho, substituiria para sempre
os professores não, está errado isso. Não vai substituir. Não existe. Por mais que avance a tecnologia, não é possível socialização do conhecimento, produção científica, cultural, artística, que é o que nós fazemos, pesquisa, como as nossas universidades fazem, não é possível fazer só apenas com teletrabalho. Sim, a tecnologia, nós vamos ter que estudar formas do que a gente quer com os avanços tecnológicos. Por exemplo, nesse momento, 50% na melhor das hipóteses dos alunos não estão acessando. Qual a avaliação que será feita desse aluno? A reivindicação, qual que seria a reivindicação nesse momento? Internet para todos. A reivindicação democrática. Condição mínima de acesso, porém, a realidade social da qual eu me refiro não é assim. Porque você tem um barraco na periferia, onde moram 6, 7 pessoas. E o sinal de internet... o sinal da internet é... Como é que a gente chama? Que pega do outro. Ele compartilhado de outro lugar. Como é que vai acessar? Não tem condições. Então, os desafios estão colocados. Nós fizemos 3 encontros nacionais de educação na educação no Brasil, chamado N. Defendemos o 10% do PIB, achamos que foi uma vitória aprovar o Fundeb, e achamos que os diversos movimentos sociais que surgem hoje, como foi nos Estados Unidos, antirracismo, movimento sem teto, movimento popular, movimento dos quilombolas, que são aqui parte da minha pauta do tema que esses movimentos são importantes de serem aglutinados e para fazer uma forte campanha em defesa de uma educação pública de direito. E o direito a defender a vida está em pauta. Porque colocar um professor hoje na escola é tirar o direito de nosso direito de defender a nossa vida e a vida dos nossos alunos. Amazonas termina aqui, reabriu as escolas, já tem mais de 10 escolas com contaminação do vírus. E o governo segue dizendo que é possível retomar as atividades presenciais. Então, nesse sentido, obrigado, um abraço. Acho que tem falhas, obviamente não dá para falar o que a gente prepara, mas para ficar no tempo, para ser elegante com todos aí, obrigada pelo espaço. Muito obrigada, professora Joaninha. Foi uma grande contribuição também. Luísa. Obrigada, professora Joaninha, pelas contribuições riquíssimas que trouxe. E antes de apresentar nosso quarto convidado, eu queria reforçar para todo mundo assinar a lista de presença, renomear com o nome completo, com seu nome completo, e também, para quem está assistindo pelo YouTube, curtir e se inscrever no canal. Já estamos com 67 pessoas assistindo. Então, o nosso próximo convidado é o professor Rodrigo Lamosa, que é da UFRJ, professor adjunto do Departamento de Educação e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Educação na mesma, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Laboratório de Invenção Estado, Poder e Educação, e também pesquisador associado ao grupo de pesquisa Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade. Professor Rodrigo, com você a palavra. Valeu, Luísa, obrigado. Boa tarde a todas e todos, boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Uma satisfação enorme estar podendo aqui dividir esse seminário com vocês. Agradeço o convite dos organizadores, parabenizo pela excelente programação. Debates como esse são absolutamente fundamentais e se tornam ainda mais fundamentais na conjuntura que nós estamos vivendo. Eu vou tentar ir direto ao ponto proposto aqui pela organização da minha apresentação, a partir da seguinte questão, né? O que significa para o trabalho escolar, em especial para o trabalho docente, a adoção do ensino remoto emergencial
né, ou, né, todos os neologismos que já foram inventados para denominar a educação à distância ultra precária, intensificada de precarização, que tem sido proposto nas redes públicas de ensino, nas redes privadas também de ensino, e mais recentemente nas universidades públicas e já há mais tempo, né, nas universidades privadas, né? Lembrando que esses neologismos, né, educação remota, aqui na Rural, estudos continuados emergenciais, né, são neologismos para explicar uma educação à distância, que é uma modalidade há muito precarizada no Brasil, né, mas agora na pandemia com uma intensificação dessa precariedade. Então, vamos lá. Né? A resposta a essa questão se desdobra em um conjunto de outras questões. Né? A quem interessa essa proposição, né, da educação voltar a ser normalizada via ensino remoto, de onde vem esse tipo de proposta, né? De onde emergem as propostas de ensino remoto, quais são os desdobramentos dessa adoção, né, de uma EAD, de uma educação à distância ultra precária, para o caráter público das escolas e universidades públicas, e, por fim, o que significa essa adoção, né, do trabalho remoto e, particularmente, né, do ensino remoto, que são duas coisas que, no caso da educação, não são a mesma coisa, né, diante da ascensão do neofascismo. Eu vou responder essas questões em dois blocos que podemos chamar aqui de dimensões do problema do ensino remoto ou da adoção do ensino remoto, né, na educação, sobretudo no período da pandemia. Primeiro, como eu disse, diz respeito à dimensão privada e privatizante do ensino remoto emergencial e aquilo que já está sendo proposto, né, por alguns intelectuais, coletivos e individuais, que já propõem para o pós-pandemia, né, uma transição que eles estão chamando de ensino híbrido, né, que é esse ornitorrinco, que não é nem uma coisa nem outra, né, mas é um mix de ensino presencial com educação online, ensino remoto, enfim, todos esses neologismos. A segunda dimensão diz respeito ao duplo impacto da adoção desse tipo de proposição, desse tipo de proposta, nas comunidades escolares e universitárias, tanto no que se refere ao trabalho docente, por um lado, quanto ao que se refere a talvez o maior processo de exclusão de discentes promovido nas últimas décadas. Então, vamos lá. Por que nós, na minha opinião, não devemos, né, aceitar a volta à normalidade do ensino nesse período da pandemia, e isso vale em absoluto, né, para as proposições de retorno ao ensino presencial, toda a solidariedade, não só ao Quilombo Campo Grande, que está sendo e sofrendo uma violência trágica do governo de Minas Gerais, como também toda a solidariedade aos trabalhadores da educação aqui no Rio de Janeiro, que, organizados pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, se encontram em greve contra a política de genocídio do governador Witzel, do prefeito Crivella e outros prefeitos do Estado, que estão promovendo a tentativa do retorno ao ensino presencial no ápice da pandemia, quando a gente tem mais de 1.000 mortos no país por semana. Por dia, desculpa. A primeira importante razão é que, como eu disse, né, a proposta de normalização do ensino é parte da política genocida e da ideologia do novo normal, né, tanto quando se defende a proposta de retorno ao ensino presencial nas condições atuais, quanto também quando se propõe o ensino remoto emergencial. O retorno à normalidade, ou uma pseudo-normalidade escolar, é parte constituinte da política de normalização da exploração do trabalho, né? Ou seja, uma exigência, né, para essa normalização. A segunda importante razão pela qual acredito que nós devemos defender a luta contra o ensino remoto
é que essa proposta é absolutamente contraditória ao caráter público das instituições públicas. Essa proposta foi originalmente formulada pela Coalizão Global da Educação, coordenada pelos organismos internacionais, sobretudo o Banco Mundial, a OCDE e a Unesco, junto com as grandes corporações privadas que detêm o domínio da Big Data, ou seja, dos grandes sistemas de armazenamento de dados, Microsoft, Google, Facebook, né, e outras, que estão numa ponta do processo desse mercado em expansão, né, de expansão do que está sendo chamado de tecnologia educacional. Na outra ponta estão o que também tem sido chamado de startups edtechs, que são empresas que têm como finalidade e objetivo exclusivo produzir produtos, kits e o que eles chamam de soluções tecnológicas para a educação. De acordo com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma espécie de aparelho privado de hegemonia aí desse setor, né, na educação, o número de edtechs, né, de startups edtechs, saltou de cerca de 280 em 2017 para 839 em 2019. E, sem dúvida nenhuma, a expectativa é que agora, em 2020, esse número tenha uma nova, né, explosão. Com um setor, num ramo de setor que tem crescido cerca de 20% ao ano, ou seja, numa margem inacreditável para os dias atuais. E no Brasil, para esse setor, nós somos cerca de 50 milhões, né, pouco menos, né, de jovens, crianças, adultos e professores da educação básica. Essas empresas nos veem como um escandaloso mercado consumidor e a transferência do fundo público como algo absolutamente essencial para a manutenção da expansão, né, desse mercado. Então, defender ensino remoto, para começo de conversa, significa defender a transferência de dinheiro público para a iniciativa privada, significa defender um tipo novo de privatização da educação no Brasil. A segunda dimensão do problema diz respeito ao trabalho docente, né? Os propositores dessas chamadas tecnologias educacionais, como o Centro de Inovação da Educação Brasileira, prevêem e propõem uma mudança muito profunda nas condições do trabalho docente. Aqui quero tentar salientar duas, né? A primeira diz respeito ao controle desse trabalho, algo já há muito tempo, muito perseguido, né, não só pelo projeto, né, produzido no Estado-Maior do Capital de contra-reforma da educação, que está sendo operada, não é agora, nem depois do golpe, nem com a pandemia, está sendo operada desde os anos 90, né, ou seja, nós estamos aí há 3 décadas, né, de operação dessa contra-reforma, em que tem na regulação do controle do trabalho, seja pelas provas externas, seja pelas políticas de responsabilização das escolas, seja pela política de bonificação, como uma estratégia absolutamente fundamental à contra-reforma. Então, a entrada dessas tecnologias educacionais na relação com esse controle do trabalho promovido, né, por essa contra-reforma, vai ao encontro, né, das propostas de regulação que estão colocadas pelos grandes modelos de gestão gerencial que se espalharam pelos sistemas educacionais do país. Acho que em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro, passou, por exemplo, pela GID, né, a Gestão Integrada da Educação, que foi elaborada pelo Instituto Falcone, né, e são manuais, são modelos de gestão, todos eles baseados nesses manuais privados das grandes empresas e corporações. Acontece que a escola não é uma empresa e nem o professor um empreendedor, um gerente de negócios, né? No contexto da emergência do neofascismo, né, e dessa guerra cultural, né, lembrando que nós temos hoje 11 instituições federais de ensino sob a intervenção do governo federal e do MEC, né, esse tipo de controle vai estar a serviço de quem?
né? Essas plataformas, o armazenamento de dados, né? O controle que vai ter sobre o trabalho docente, a partir das plataformas remotas, de trabalho remoto, vão estar a serviço de quem? O outro aspecto, ainda referente ao trabalho docente, diz respeito à perda do protagonismo desses trabalhadores, né? Nós não precisamos fazer nenhum grande esforço de imaginação, basta ir nas redes que adotaram, por exemplo, os programas de teleaula, né, da Fundação Roberto Marinho, para a gente entender, né, o problema que decorre da instalação desse tipo de gestão do trabalho, né? Qual é o papel, por exemplo, dos docentes nesse tipo de ensino online, à distância, remoto, ou como no caso das teleaulas da Fundação Roberto Marinho, uma espécie de ensino híbrido, presencial e à distância, e remota, né? Quem produz esse conhecimento? Vale lembrar, para voltar a citar a questão da GID, né? Quando o ex-secretário de Educação aqui do Rio de Janeiro, Wilson Risolia, atual diretor do Instituto Falcone de Educação, reduziu os docentes a entregadores de conhecimento. De acordo com eles, os professores eram entregadores de um conhecimento produzido previamente por especialistas, fundações, e, no caso da época, o Instituto de Educação, o Instituto Falcone de Educação. Todo ele produzido fora, obviamente, da escola, né? Por fim, há uma terceira dimensão que diz respeito à responsabilização das famílias, alunos e professores. Eu estou vendo aqui no chat, né, antes da minha fala, vários professores, colegas aqui se manifestando sobre isso, né? Num contexto de difusão daquilo que uma querida colega, já falecida, professora Aparecida Tiradentes, chamava de pedagogia da morte, que vem sendo atualizada no período da pandemia, né? Estamos, portanto, num período de resistência, né? Onde existe uma metamorfose do mundo do trabalho, onde temos assistido à intensificação da exploração dos trabalhadores expressa pelo trabalho remoto, e, no caso da educação, pelo trabalho remoto instituído na educação remota, no ensino remoto. No trabalho remoto não há estabilidade, não há direito trabalhista, não há sequer emprego. Vide os entregadores de delivery. Os trabalhadores não são sequer reconhecidos como trabalhadores, né? Numa tentativa de lhes expropriar tudo, até a sua identidade de classe, que é o que a gente vê em empresas como iFood, Uber e outras, e o que a gente já começa a assistir na educação com aplicativos de aulas particulares e coisas afins. Diante dessa metamorfose do mundo do trabalho, o grande capital e as suas organizações vêm também propor uma metamorfose da educação pública, no que eles estão denominando, né, como novo normal, ou nessa ideologia do novo normal, que nós devemos severamente combater, pois não podemos aceitar, né, nem o velho, nem o novo normal, né, o velho travestido de novo normal que nos tem sido imposto, né? Cada sujeito deve se responsabilizar, onde cada sujeito deve se responsabilizar pela sua própria educação. As famílias, mas sobretudo as mães, porque são elas os principais alvos desse sobretrabalho, mães, professoras, filhas, irmãs, cuidadoras, em muitos casos, né, da família, que passam a ser responsabilizadas pelo espaço, pela compra de tecnologia e pela própria formação de seus filhos, num processo pedagógico ou falseadamente pedagógico, que tem como único desfecho possível o adoecimento, né, para voltar a citar Aparecida, numa espécie de pedagogia da morte, né, que nos prepara para um tipo de trabalho que vem significando a nossa própria morte, a morte da nossa identidade, a morte das nossas condições, né, de produção e reprodução da vida. Então, para concluir, eu queria agradecer novamente a direção ou as direções dos sindicatos, né, que construíram esse espaço, esse seminário, esse momento muito rico de reflexão.
acho que mais do que nunca nós devemos, né, seguir a recomendação do comunista italiano Antonio Gramsci. Precisamos unir o pessimismo da razão com o otimismo da vontade, com o otimismo da vontade daqueles que lutam. E dizer duas coisas que acredito que são exigências colocadas pela realidade concreta. A primeira diz respeito a organizarmos o trabalho de base na escola, procurando as famílias, não para oferecer ensino remoto, estudos continuados emergenciais, esses neologismos da educação à distância precarizada, mas para compreender a situação de vida de todos os membros das nossas comunidades escolares. E a segunda exigência imposta pela realidade concreta é a reorganização nacional de todas as entidades representativas dos interesses dos trabalhadores. É urgente uma frente nacional chamada e convocada pelos sindicatos dos trabalhadores de educação, na construção daquele movimento que nós já realizamos nos anos 80 e nos anos 90, em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que foi a grande resistência, né, à concretização fatalista da contra-reforma neoliberal durante esse período e que hoje nos faz tanta falta, e é uma falta muito cara, né, diante de um período em que estar organizado não é um privilégio, estar organizado é uma dimensão cara e absolutamente necessária para todos aqueles que lutam por uma educação pública. Mais uma vez, agradecer, obrigado e espero ansiosamente pelo debate. Obrigada, professor Rodrigo. Pessoal, agora nós vamos, como todos os nossos convidados falaram dentro do tempo, né? Palmas para todos nós. Primeira vez que isso acontece. Pois é. A gente tem 20 minutos para perguntas aí para os convidados e algumas pessoas levantaram as mãos para fazer suas perguntas e aí a gente vai abrir o microfone e eu acho que é isso, né? Eu consegui pegar uma pergunta no chat do Hudson, mas o professor Rudá já deu uma mini resposta e já disse que vai conversar sobre isso no GT. Então, acho que a gente pode abrir para os microfones para as perguntas. Eu acho que é isso. Luísa, Rudá, é porque o professor Hudson pode não ter se inscrito para aquele GT que você estará. Então, você podia dar a resposta para ele aqui, por favor? Pode ser? 5 minutos. Abre o microfone, por favor, no Rudá, que ele não consegue abrir. Ainda não? Aí. Agora. Isso chama-se censura, pelo menos na minha época. Não, mas veja só, né, a questão é o seguinte. Primeiro, Todos pela Educação, como todas essas entidades criadas, né, nos últimos 20 anos, para abocanhar recursos e fundos públicos, né, elas vêm se revelando agora na hora dos embates, né? É uma das organizações que foi derrotadíssima junto com a Tabata Amaral, os institutos bancários, né? Todos eles foram derrotados na Câmara de Deputados, né, junto com o Rodrigo Maia, né, que apesar da deputada Dorinha ser do DEM e ela ter cumprido o acordo com todas as organizações da área de educação, defendendo o Fundeb com o CAC, que é inclusive uma sigla que nós precisamos divulgar mais e explicar o que significa o CAC, né, porque ela garante escolas com água, garante escolas estruturadas, né? E pode-se achar que no Brasil não existe esse tipo de problema, então é bom depois a gente saber que quase a metade das escolas brasileiras não tem água potável, não tem banheiro, assim por diante, né? Então o CAC, ele não faz o dinheiro só chegar e ficar sendo usado de qualquer maneira, ele vai para garantir uma educação de qualidade, né, básica, né, um direito, né? Bom, de qualquer maneira, Todos pela Educação foi derrotado e ali, esse pessoal que eu citei agora, eles tentaram, tanto no primeiro como no segundo turno, derrubar
questões centrais da proposta do Fundeb permanente, que foi aprovado na Câmara, e eles têm uma influência fortíssima no CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação. Vocês podem ver que o CONSED, ultimamente, vem fazendo proposições sempre de gerencialistas e de empresariamento da educação brasileira, né? E, finalmente, lembrar que há uma espécie de interligação dessas entidades empresariais que vêm investindo para conseguir se apropriar de fundos públicos da educação brasileira ou orientar. Um parênteses aqui, por isso que eles estão investindo tanto em fazer secretários estaduais de educação, né? É bom que a gente saiba disso, né? Existe uma certa interligação entre eles em diversos controles, por exemplo, de endereços de pais, endereços de professores. Vocês não têm ideia de como eles estão avançados em propostas de plano de aula, em propostas de diário escolar, em propostas de curso EAD. Há todo um avanço pelos lados, e quando tem secretários de educação vinculados a essas organizações, nós sabemos que há uma espécie de aproximação desses dados públicos para uso mercadológico. Então, nós não estamos brincando. Essa disputa não é qualquer coisa, não. É talvez a disputa, nesse momento, mais agressiva do empresariado sobre recursos públicos. É na área da educação. É isso. Isso, um minuto. O professor Braulio levantou a mão. Pode abrir o microfone, por favor? Não? Professor Braulio? Olá. Desculpe, eu estava cozinhando enquanto ouvia a comunicação. Eu gostaria de só fazer uma intervenção, que o nível de agressão e de supressão de reconhecimento dos professores, das comunidades de ensino, né, universitárias e escolares, assim como de boa parte do serviço público, inclusive do serviço de saúde, faz a gente pensar como se a gente fosse muito dependente e vulnerável do Estado. Praticamente toda a legitimidade que o Estado tem vem de ações que são desses servidores públicos civis. É importantíssimo que a gente tenha a dimensão, né, de que nosso trabalho ele é gerador de valor. Então, ao invés de nós considerarmos que nós somos dispêndio, nós somos a principal forma de geração de capacidade de produção de valor, seja na manutenção da saúde da população, seja na aquisição de habilidades e agregação de valor ao trabalho e capacidade de produção da sociedade. Mais do que isso, nosso trabalho é aquele que empresta valor à vida. Nosso trabalho e dos artistas, da pesquisa científica, da saúde, faz com que as pessoas queiram viver. Isso é decisivo para a gente compreender nosso valor na sociedade e também, a partir daí, nossa capacidade de nos dar autonomia em termos de política econômica, que é o passo que eu acho que falta ser dado. Assim, acho maravilhoso a ideia de a gente ter uma ação de solidariedade entre os sindicatos e entre os trabalhadores não sindicalizados e os sindicatos e vice-versa, mas também que a gente comece a usar ferramentas de política econômica própria, ou seja, usar sistemas de moedas solidárias, bancos de tempo e cooperativas, mesmo que elas não sejam formalizadas do ponto de vista da legislação de cooperativa, que hoje é extremamente hostil para a criação de novas organizações de trabalho, mas que nós nos demos condição de mover não só nossos projetos que são do interesse do povo brasileiro, mas também nossa capacidade de intervir politicamente. Quando nós falamos de grandes campanhas, grandes ações, a gente não vai ter condição de fazer grandes levantamentos de verbas, de dinheiros do Estado-nação, mas certamente nós conseguimos. Dá para lembrar lá o movimento do Betinho, né, da ação solidária. Nós temos capacidade, de maneira
capilarizada, distribuída, de nos mobilizar e conseguir grande capacidade de intervenção, não apenas de representação política, do interesse e do nosso ponto de vista, mas principalmente de responder às demandas reais e imediatas da população, por saúde, por ciência, por cultura, por formação. Essa é só uma intervenção para que a gente pare de se sentir minorizado e pare de comprar essa representação nossa que nos impõe e ao resto da sociedade. Obrigado. Luísa? A próxima pergunta que a gente tem aqui não tem um direcionamento para um dos nossos convidados, então acredito que o que se sentir confortável e quiser responder a pergunta é como garantir o serviço público, no caso a escola, se não conseguirmos estabelecer um vínculo pedagógico e social com as famílias? Quem se habilita? Heleno? O Heleno depois... Todos se habilitam. Rodar, vamos deixar. Vai, Heleno. Sem som. Agora. Abre. Não, bem rapidinho, só de fato não dá, né? O que nós colocamos é a necessidade de pensarmos, de fato, não vou chamar de novas práticas, porque não são novas. Eu acho que quando assumimos a luta e o compromisso de redemocratizar esse país, nós falávamos de ter o direito de votar a presidente da República e a diretor de escola. É claro que utilizava só essa linha de votar em diretor de escola para dizer, faz eleição de diretor de escola, mas não resolve nessa questão. A questão é que não é só isso. O envolvimento, a participação social, o exercício da cidadania e da democracia no espaço escolar é fundamental para a gente poder ter essa proximidade com a comunidade local. E, para isso, vamos ter que repensar o processo de avaliação. Nós vamos ainda nos submeter a ser uma escola boa pela nota do IDEB, pela OCDE, que faz o PISA. Essa é a referência que nós vamos aceitar ainda fazer. Não vamos assumir o compromisso de ter o critério da autoavaliação, da avaliação diagnóstica no espaço da escola. Nós vamos continuar aceitando que a direção da escola seja feita por um profissional da educação, membro do Poder Executivo, que executa a política de cima para baixo, ou vamos fazer que a escola seja administrada financeiramente, pedagogicamente e administrativamente pelo conselho escolar, pela comunidade escolar. Então, são posturas e ações que, no nosso caso sindical, assumimos a tarefa de ter a comissão sindical de base em cada local de trabalho. Não cumprimos ainda a tarefa que assumimos. Aos estudantes, eu espero que eles consigam colocar um grêmio estudantil em cada escola. Aos pais, mães e responsáveis, uma associação de pais e mães responsáveis por escola, que se aglutine numa associação municipal, numa federação estadual, vai ganhar a CONFENAPA, que já existe, e está cheio de gente lá que não defende a escola pública. Então, isso eu acho que é exercício da cidadania e da democracia para fortalecer o espaço da escola e criar vínculos com a comunidade local, a comunidade territorial. Fico por aqui, essas reflexões. Como o Heleno gastou 3 minutinhos, você quer completar, Rodar? Eu quero sim. Muito rapidamente. É o seguinte, eu coordeno uma entidade e nós desenvolvemos um projeto que trabalha com famílias, chama Comunidades Educadoras. Eu coloquei no chat até o link para quem se interessar, mas a questão central é o seguinte, por causa desse projeto, nós, em algumas localidades, foi premiada essa experiência pela Unesco com a melhor experiência de educação pública do Brasil. Bom, por causa disso, o importante por causa disso, nós somos convidados, a nossa equipe, a equipe das secretarias de educação que desenvolveram, a participar de vários eventos na África, na China, na Argentina, Portugal, México, para apresentar esse programa. E qual foi a nossa surpresa? Que aquilo que a gente fazia era feito no mundo inteiro, onde as experiências de educação pública davam certo. E o que é que se fazia? Ou seja, nós não inventamos roda nenhuma. O que é que se fazia?
eram professores ou técnicos especialistas das escolas que passaram a visitar as famílias. Então, o que a gente precisa entender é, não tem essa de ficar convidando a família para ir para a escola e depois falar, mas a gente fez até café da manhã. Isso daí é uma visão um pouco superior, sabe? Daquela visão de que você acha que você está prestando algo tão importante que por que as famílias não reconhecem? Agora, se a gente estiver na rua e alguém passar por nós e falar, vai em casa hoje à noite, e a gente não conhecer, dificilmente a gente vai na casa dessa pessoa. Agora, se ela está o tempo inteiro no nosso bairro, se ela está conversando com a gente o tempo inteiro, quando a gente encontrar essa pessoa na rua, ela falou, vai em casa hoje, a gente vai falar, que horas, o que vai ter lá? E talvez a gente vá. Então, a gente precisa aprender que as escolas têm que ir até as famílias, entender o que está acontecendo, qual é o tipo de dificuldade daquele aluno, da família, e tentar integrar com essas informações todos os equipamentos públicos no território. É isso que é inovador no trabalho com família. Muito bem. Eu agora vou fazer uma pergunta, e aí a professora Joaninha e o professor Rodrigo podiam nos ajudar, porque ela não veio direcionada. Então, diz o seguinte, professores serão mais uma classe de entregadores pelas propostas desses governos, e a Constituição Federal vai para o lixo. O Estado se exime da responsabilidade sobre a educação e a joga no colo das famílias, exterminando a educação presencial, a educação básica. Sabemos o que está posto. O que vamos contrapor? Professora? Ao microfone. Isso. Então, é uma boa pergunta, porque ela faz um diagnóstico, né, como parte da realidade. Eu acho que a primeira coisa é ter um movimento organizado coletivamente. Nós precisamos, e aí ele é hierarquizado. Durante todos esses anos, o investimento na educação, ele foi cortado. As verbas para a educação sempre foram cortadas, né? Mesmo sendo aprovada nas LO, lá de lei de orçamentárias, eles cortam as verbas destinadas para a educação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lutar unificadamente, o Heleno falou nisso na questão do Fundeb, unificadamente para que a escola pública seja pública, com financiamento, com verbas, para nela poder ser aplicada e para fazer infraestrutura necessária. Segundo, é preciso muita unidade com o conjunto da sociedade, dos trabalhadores, dos explorados. Então, nós temos para sair dos limites, na minha opinião, da nossa comunidade. A escola não pode ser, não é uma ilha. Então, nós temos que sair daí. Essa experiência que o professor Rudolf falou, eu fui professora de uma escola de periferia, a gente fazia isso. A gente, na década de 80, tinha, parcialmente, mas tinha um pouco essa prática de ter dentro da escola pessoas que eram agentes pedagógicas que tinham função de saber, por exemplo, por que o aluno X não veio mais para a escola. E a gente se deparava com realidades emocionantes, se for descritas, né? Então, o problema hoje é a sobrecarga. Hoje você tem um professor com 60 horas de trabalho, trabalha às vezes em 3 redes, com um piso salarial que está virando o teto na maioria dos lugares, menor que 3 salários mínimos, é um absurdo, com uma jornada desse tipo de trabalho. Então, se garantir as mínimas para a educação, ela pode ter o seu lugar na sociedade. Agora, na sociedade capitalista, o que tudo indica, enquanto não houver uma luta organizada da sociedade para derrubar esse sistema, o que tudo indica é que elas vão ter, por parte dos governadores e dos patrões, elas vão ter esses ataques que serão continuados. É possível fazer isso dentro de uma escola? Organizar a escola? Eu vou dar um exemplo simples. Nós fizemos um plano estadual de educação em Santa Catarina em 1983, em que a gente reuniu 1 milhão de pessoas, desde na escola, no município, na região e na capital, e depois estadual. Esse plano levou mais de 1 ano para ser feito. Depois nós entregamos, o governador sentou em cima e disse que não ia aplicar.
O que a gente fez com as resoluções ali? Dentro das escolas, a gente elegeu diretores, a gente teve várias questões que nós acumulamos no debate unificado e aplicamos. Porém, depois nós perdemos, porque é assim. No capitalismo, infelizmente, o que a gente ganha hoje, perde amanhã. Daí tem que lutar para manter o que tinha ontem. Então, essa relação, ela é bastante complicada. Então, para mim, tem que mudar a sociedade agora. Precisa dar passos que avancem, principalmente com a independência de classe. Não dá para servir a dois senhores. Então, a questão da independência de classe, governo é governo, sindicato é sindicato, central é central, escola é escola, aí nós não vamos a um patamar que possa ser vitorioso. Infelizmente é assim, a vida é isso. Obrigada, professora. Professor Rodrigo, duas coisas antes do senhor complementar a fala, né? Também tratar do assunto. Um professor, um participante, pediu para que você coloque a citação de Gramsci que você fez, porque ele não conseguiu anotar. Você colocar no chat, por favor. Vou colocar a unidade entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, mas eu vou colocar depois no chat. Assim, primeira coisa que eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de salientar, né? Um para a gente tentar pensar assim com maior clareza o que significa o ensino remoto e essa enxurrada, né, de negócios que estão ocorrendo, né, convênios, né, das secretarias, escolas e universidades com o Google, com a Microsoft, e como é que isso vai, das teleaulas, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está tendo teleaula na Bandeirantes, como é que isso vai impactar a educação. E o outro, para pensar, né, eu acho que na segunda parte da pergunta, o que fazer diante disso. E aí eu vou retomar um pouco a partir da fala da companheira sobre a questão da independência de classe, que eu acho que não tem outro caminho para a gente pensar essa luta se não for a partir daí. E acho que boa parte das nossas dificuldades, né, ou uma parte importante das nossas dificuldades atravessadas nos últimos 30 anos advém também um pouco desse lugar, ou da falta de clareza desse lugar. Primeiro que assim, a escola não vai acabar, né? Assim, não vai acabar nem a escola, nem o ensino presencial, não porque a classe dominante valorize a educação pública, o trabalho docente, os trabalhadores da educação, mas porque a escola é uma instituição socialmente absolutamente fundamental para a constituição da ordem social que existe, né? Então, desde a alimentação até o que o Banco Mundial tem denominado como conteúdos mínimos, né, que são mínimos e mínimos mesmo, ainda tem na escola como, né, vamos dizer, a instituição fundamental dessa arquitetura, né? O que está colocado hoje, a meu ver, e o que nós aqui no LIEP, né, no Laboratório de Investigação Estado, Poder e Educação, aqui na Rural do Rio de Janeiro, temos observado, é que a gente está diante de uma fase onde nós vamos experimentar tipos novos de privatização da educação brasileira, né, ou uma nova onda de um tipo novo de privatização da educação brasileira. Até os anos 90, basicamente, o que a gente entendia por privatização, né, era a privatização que transforma a educação numa mercadoria a ser vendida num mercado educacional, né? Vide as escolas privadas, vide o sistema, né, privado de formação, tanto básica quanto profissional. A partir dos anos 90, o que se verifica, né, com a década da educação para todos, e aqui eu começo falando sobre a importância da questão, né, da independência de classe, porque nós cometemos alguns erros muito fundamentais nessa década, né? Nós assinamos o Plano Decenal da Educação em 93, nós participamos
né, do Fórum Capital Trabalho, né, com a Fiesp, com a CNI em 1990. Ou seja, tivemos uma série, para não falar depois, nos anos 2000, né, na assinatura do PDE, Todos pela Educação, né, para voltar a falar de Todos pela Educação, né, o Plano de Desenvolvimento da Educação de 2006. Enfim, existiram momentos em que ainda faltou a independência de classe para compreender esses processos. Isso custou muito caro, né? Porque as fundações, institutos e organizações empresariais adentraram a educação brasileira de uma forma absolutamente orgânica. Hoje eu desconheço uma secretaria de educação, quiçá uma escola que não tenha parcerias público-privadas, seja com privadas empresas, seja com organizações sociais que se fazem de público, mas que são privadas. O que fazer diante disso, né? O que fazer diante dessa identificação de que nós estamos vivendo uma nova fase da privatização da educação brasileira? É se organizar, né? Final da minha fala, né? E se organizar como? Primeiro, valorizando o espaço do sindicato, de formação e organização da luta sindical, né? E outro, pensando em frentes de organização com independência de classe para trabalhar a resistência a esse período. Nós vivemos hoje um período de resistência. E não é resistência aliançada com fundações e institutos empresariais, sejam eles expressos diretamente, como é o Todos pela Educação, sejam eles expressos indiretamente, como é, por exemplo, a campanha nacional pelo direito à educação, com ActionAid, com a Brinc, né? E que pauta hoje uma parcela da esquerda de luta em defesa da educação pública, nos mesmos marcos dos equívocos cometidos nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, acho que para ter clareza hoje do problema, do desafio da organização da classe trabalhadora, nós temos que pautar uma organização que seja de fato nacional, tal como o Fórum cumpriu nos anos 80 e nos anos 90, e que tenha clareza, mas muita clareza, da independência de classe na defesa de uma escola pública. Luísa? Obrigada, professor Rodrigo e professora Joaninha, pelos esclarecimentos. E agora, pessoal, nós vamos encaminhar para as salas paralelas. Então, algumas orientações sobre como vai acontecer. Primeiro, informar que a transmissão no YouTube ela vai ser encerrada. Então, após esse encerramento do streaming no YouTube, as salas vão ser divididas com seus devidos mediadores e seus devidos convidados. E também informar que quem optou pelas salas A e D, que são, respectivamente, transformações do modelo produtivo e da forma de organização do trabalho, os desafios dos sindicatos e entidades educacionais no trabalho remoto emergencial e organização e luta sindical na educação privada, não vai ser redirecionado para outra sala. Então é isso, agradeço a todos os convidados pelas apresentações, pelas exposições muito boas, muito qualitativas, didáticas, e vamos para as salas paralelas, então.